O Gilzinho é um baiano lá de Jaguaquara, então eu nunca tive medo de arriscar. Larguei tudo na Bahia e vim embora pra São Paulo. Uma Fiorinozinha 95, tudo é no plano e no tempo de Deus. Eu parei a Fiorino, deu trânsito, veio um HR atrás. Pô, eu só tinha Fiorino pra trabalhar. Eu já fiquei praticamente sem emprego. Porque meu emprego era fazer essa correria de ir pro Brasil, pra tecido e tudo mais. Hoje, quando você entra no transporte, busque orientação de alguém que já tá na área. E eu passei o processo doloroso. Tô começando agora, o Gilzinho já tem um tempo aí, já tá com a frota, daqui a pouquinho a gente vai avançar. Então conta pra gente como é que foi o processo doloroso e o que você acha que as pessoas têm que fazer para que não sofram igual você sofreu. Eu tô pensando em migrar pro transporte. Primeiro, fala, meu povo! Anderson Gomes mais uma vez com vocês. Fala, Caminhoneiro Podcast no ar. Convidamos aqui um cara que ele é motorista ao mesmo tempo transportador e transportador. Ele vai explicar para a gente aqui como que foi esse início de sair de uma Fiorino para hoje começar com uma frota de um caminhão, uma Fiorino pequena, duas Fiorinas. Ele vai contar a história dele aqui, muito legal. Givanildo, o Gilzinho da transportadora HN. Exatamente. Eu agradeço de coração pelo convite. Pra gente foi uma surpresa, como eu te falei, e estamos muito gratos pelo convite de vocês. E vamos contar um pouquinho da nossa história, porque nossa história sirva aí de exemplo, que espero que seja um exemplo bom, positivo, para quem está querendo iniciar e para quem já está no trecho, que tire um pouco de lição e proveito, né, do pouquinho da nossa história, que não foi fácil, foi difícil, mas estamos na luta, ainda estamos no progresso, estamos progredindo e, se Deus quiser, vamos chegar lá. Show de bola. A inspiração é o que nos move. Então, se você que nos acompanha, já deixa seu like, já siga a gente no Instagram, lá no TikTok, em nossas redes sociais. Compartilhe o vídeo também, ativa o sininho aí para você não perder nenhum conteúdo novo. E aqui não tem enrolação não, viu, Josinho? Vamos lá. A gente começa, apresenta e já manda primeiro aqui. Cara, você falou aí das dificuldades que é para ingressar no ramo, para começar a trabalhar com transporte, ter o primeiro veículo, o primeiro caminhão. Vamos lá, do princípio, né? Quem é o Gilzinho? Se apresente. Como é que começou a sua história aí no transporte? Obrigado mais uma vez. Vamos lá. O Gilzinho é um baiano lá de Jaguaquara, Bahia, que morava na Chapada Diamantina, conheceu a Raíssa, que é de São Paulo, então eu sou baiano, e sempre morei na Bahia. E acabou que, começando a história lá do início, acabou que a gente se conheceu em 2015, eu acabei vindo para São Paulo, a gente começou a namorar, a Raíssa é minha esposa, hoje, né? Então, assim, a gente começou a namorar em 2015, e aí passamos um ano aqui em São Paulo, eu vim da Bahia para cá, né? 2015 para 16. E a gente começou a namorar, e ela engravidou, e a gente foi pra Bahia. Voltou pra lá novamente. Voltou Então pra eu vim pra Bahia. cá e voltei pra Bahia. Nesse um ano que eu fiquei na Bahia, eu fui trabalhar de motorista de ambulância. Então já teve uma correria grande. Então eu fui trabalhar de motorista de ambulância, lá na minha cidade mesmo, que é Piatã, na Chapada. E de lá, fiquei um ano, mais ou menos, trabalhando na ambulância. E a minha esposa resolveu voltar pra São Paulo. E aí foi onde começou a história. Então, eu saí da Bahia, ela resolveu, vambora, que aqui eu não tenho parente, não tenho ninguém. Eu falei, vambora. Então, eu nunca tive medo de arriscar. Eu nunca tive medo, cara, se for pra arriscar, a gente arrisca. Então, eu larguei tudo na Bahia e vim embora pra São Paulo. Cheguei em São Paulo, não tinha nada. A mão na frente, um atrás, Exatamente. sua cara e a coragem. Sua cara é coragem. Então, eu vim pra São Paulo, não tinha emprego, porque eu vim pra São Paulo, não tinha emprego, não tinha nada. Falei, rapaz, o que eu vou fazer na minha vida? Aí o tio dela trabalha, até hoje trabalha com costura, faz roupa, moletom, enfim. E aí ele me deu a oportunidade de trabalhar com ele, né, pra mim ali começar e tudo mais. E fui trabalhar. Ele tinha uma Fiorinozinha 95, a primeira, e aí eu comecei fazendo correria pra ele. Então eu ia pro Brás, comprava tecido lá, ele comprava tecido, ia retirar, vinha pra casa com aquele tecido, fazia correria. E daí, nessas idas ao Brás, eu comecei a o quê? A observar. Pô, chegava lá na loja, chegava uma Fiorino, o pessoal carregava, Rapidão, saía. Eu falei, papapá. pô, aquilo me despertou uma curiosidade, né? Caramba, mano, como que isso funciona? Então ali eu ganhava um saláriozinho, era um salário fixo, né? Era um mensal. E aí eu comecei a ter a curiosidade de perguntar ao pessoal da loja. Pô, como funciona esse negócio dessas Fiorinas aqui?
A rapaz falou pra mim, cara, o menino vem aqui, coleta, leva, a gente paga 150 na época, né? Na diária. Falei, caramba, tô trabalhando o dia inteiro por 40. Entendeu? 150 é Foi mais um 150. pouquinho, Eu falei, né? esse aqui é o negócio é esse aqui. Agora eu acertei. Mas daí, as condições financeiras, não tinha. Eu não tinha como comprar a Fiorino, né? Então, assim, não tinha mesmo como comprar a Fiorino. E eu fiquei ainda trabalhando com o tio dela. E aí eu fiquei ali uns 8 meses para um ano. E nessa correria de vai pro Brás, volta, um dia a gente tava indo buscar tecido de manhã, porque eu digo assim, tudo é no plano e no tempo de Deus. Tudo acontece, tudo tem um porquê, Anderson. Nada acontece por acaso. Então a gente foi de manhã buscar tecido, ela tava indo fazer uma entrevista de emprego, foi comigo. E daí chegou na Ayrton Senna ali, quem conhece é de Guarulhos sabe que de Guarulhos pro centro, você pega a Ayrton Senna, né? A rodovia. Eu parei a Fiorino, deu trânsito, veio um HR Pô, não sei. atrás. Pô, eu Marretou. só tinha Fiorino pra trabalhar. Caramba. E aí, cara, nessa que bateu, eu já fiquei praticamente sem emprego. Porque meu emprego era fazer essa correria de ir pro Brasil, buscar tecido e tudo mais. Falei, agora eu azedou o pé do frango. Isso aí era um mês de novembro pra dezembro. E eu liguei pro meu pai, né? Eu falei, pai, rapaz, o negócio estreitou aqui. Tô precisando trabalhar. A Fiorina aqui aconteceu isso e isso. O que que a gente consegue fazer? E meu pai, na época, tinha 2 carrinhos lá na Bahia. Falou, não, filho, vou dar um jeito aqui. Então meu pai, ele trocou o carro lá e falou, pode vir buscar. Então, só para Então, entender aqui, vamos recapitular já capitular. o seu iniciozinho. Você, baiano, qual que é a Exatamente. cidade? Lá de Piatã. Eu sou de Piatã. Jaguaquara, né? Mas a cidade que eu morava era em Piatã, na Bahia, na Piatã, Chapada. na Exato. Bahia, na Chapada. Você conheceu a sua namorada e atual Que é a esposa esposa, em exatamente. São Paulo, E vi pra cá. veio para cá, começou a desembolar ali lá no Brás, entendendo como é que era a correria com o Fiorino, papá. Exatamente. Comprou a Fiorino, teve um acidente, aí seu pai ajudou. Já vou fazer uma conexão aqui com Pronto. o nosso patrocinador, porque você falou, Anderson, eu nunca tive medo de me arriscar, eu sempre busquei as oportunidades, observei no Brás o que estava acontecendo, e eu Exatamente. fui e fiz Fui buscar acontecer. aquilo. Então, o nosso patrocinador, joga na central e na tela, por favor, seu Gabriel. Petronas Urânia está com a gente, porque a Petronas acredita na disposição para a gente trabalhar. Se a gente não tiver forte, a gente não consegue produzir bem. Então, o Exatamente. melhor lubrificante para o seu caminhão, que vai levar você mais longe com mais segurança, é o Petronas Urânia. Então, você aí, ó, dono de caminhão, gestor de frota, gestor de manutenção, olho na lubrificação, olho no manual do veículo e sempre quando for fazer a troca, a substituição, procure lá Petronas Urânia. Tem que usar Petronas Urânia, viu, Gilzinho? Petronas Urânia. É Urânia, isso aí. cara, marca mundial, tá com a gente no Fala Caminhoneiro, porque acredita no nosso projeto. Chique É isso demais, aí. hein? Show de bola. Show de bola. Então você conversou com seu pai conseguiu te ajudar. Trocou o carro, que ele tinha um carrinho de passeio em uma Fiorino. Já tá na tela para nós. Coloca a primeira, por favor, Gabrielzinho. Show de bola. É essa danadinha aí? Essa danadinha, a EAN aí, ó. É ela aí, foi a primeira Fiorino. Essa Show, aí hein, foi cara. meu E tá começo. bonita ela, hein? Cara, quando eu peguei ela, eu fui pra Bahia buscar essa bichinha aí, como eu tava contando, né? Voltando pra história da Fiorino branca ali. A primeira, né? A EAN ali. Então, assim, eu fui, Anderson, de carona, porque o dinheiro que eu tinha era R$ 500 Uhum. pra mim buscar. Então, eu fui de carona, consegui um carro pra me levar, então aproveitei, o rapaz ele pagou o almoço, pagou tudo e eu fui pra Bahia. Cheguei lá, peguei o carro e voltei pra São Paulo. Então, vim pra São Paulo com a Fiorino, e aí eu pensava, mas R$ 500 não dá pra você vir. Isso aí foi 8 anos atrás. Então, Uhum. 8 anos atrás o combustível era outro, enfim, valores de R$ 500 era pedágio. muito dinheiro há 8 Era anos muito dinheiro, era atrás. um dinheiro que dava pra ir na Bahia e trazer um carro, né? Uhum. Então, assim, 8 anos atrás o combustível era mais em conta, não tinha pedágio como tem hoje, né? Principalmente ali dentro de Montes Claros, enfim. Então, eu consegui trazer a Fiorino com esses R$ 500. E aí eu cheguei em casa com essa Fiorino, aí eu olhei pra Raíssa e falei, meu, e agora? O que que a gente vai O fazer que com que essa nós vamos... Fiorino Comprei aqui? o carro. E aí, o que nós Comprei o vamos carro, arrumar? Tá aqui o tô com o carro, e carro. agora o que que eu vou fazer na minha vida aqui? Porque, assim, como eu te falei, a minha experiência é que eu tinha de vista, né? Eu tinha visto o pessoal falando, mas não tinha experiência nenhuma no transporte. Daí, eu fiquei com esse carro em São Paulo, comecei a fazer uns puxezinhos do Brás, porque como a Fiorino do meu tio lá, eu considero como meu tio, né? Tinha batido,
ele ficou sem carro pra ir buscar. Então eu fiquei aquelas correrias, ia no Brás, voltava. E aí Isso tudo lá em São começou. Paulo. Isso tudo em São Paulo. Você já tinha, né? A gente já tinha voltado para São Paulo, tinha passado um ano trabalhando com ele, né? De motorista, na Fiorino dele, que foi a Fiorino que se acidentou. A partir daí foi quando meu pai me comprou essa Fiorino para mim, né? Trocou lá no carro dele, eu fui buscar ela. E aí fiquei em São Paulo com essa Fiorino, sem saber meio que fazer. E aí, cara, eu fiquei mais ou menos umas 3 semanas ali com o carro. Falei, rapaz, o trem estreitou. Eu tô com a Fiorino, mas não tem serviço. É o que eu falo. Hoje, quando você entra no transporte, busque orientação de alguém que já tá na área, Você né? foi corajoso, mas De de certa arriscar. Ao mesmo forma tempo, foi você algo não que. entendia o que você Não, estava não, fazendo, né? exatamente. É o que, infelizmente, hoje muitas pessoas fazem. Sai da sua área. Muitas vezes o cara ele nunca trabalhou no transporte. Ele sai da área dele e vem para a área do transporte. Por quê? Porque ele viu fulano falando que transporte dá dinheiro. Só ouvi falando que dá dinheiro, É, mas não pô, o sabe. cara viaja demais ali, aquele cara ganha dinheiro. Tá, mas você sabe como aquele cara começou? Por que que ele tá ali? Como que ele está? Esse é o processo. E eu passei o processo doloroso, todo. Vamos contar esse processo doloroso, porque eu tô achando legal a sua história e quem talvez está nos ouvindo, nos assistindo, vai se identificar e falar assim: poxa, Exato. tô começando agora, o Gilzinho já tem um tempo aí, já tá com a frota, daqui a pouquinho a Oito gente vai anos a gente tá na avançar. luta. 8 anos. Então, conta pra gente como é que foi o processo doloroso e o que que você acha que as pessoas têm que fazer para que não sofram igual você sofreu. Então vamos lá. O que eu penso hoje na visão do transporte, o cara que tá começando. Cara, eu sou de uma outra área, seja lá qual for. Eu tô pensando em migrar pro transporte. Primeiro, busque orientação. Hoje a gente tem muita coisa. Hoje a gente tem pessoas que gravam vídeo no YouTube, né, que explicam como funciona o transporte. Hoje você tem pessoas que já trabalham na área, que têm um pouco mais de experiência. Então, assim, você procura se espelhar em pessoas que já fez alguma coisa. Eu tenho essa visão. Você procura em alguém que já está bem sucedido no transporte e pede uma orientação para essa pessoa. Cara, eu estou tentando começar, então eu não sei ainda. Você consegue me ajudar? Qual tipo de produto, O que com que eu vou qual fazer? rota, o que que eu vou Exatamente. fazer, Aí, isso aí é uma qual carro que eu dica. começo. Exatamente. Porque hoje muitas pessoas falam, ah, cara, a Fiorino não dá dinheiro. Por quê? A Fiorino hoje ficou defasada. O que a gente pode falar é isso. Porque hoje tem muita Fiorino na rua. A demanda hoje em dia, o que que acontece? Hoje as empresas aprenderam que o barato também se faz. Então, hoje muitas empresas elas sabem, se ela postar um frete de R$ 300, ela vai encontrar um carro. Se ela posta o mesmo frete por 150, Ela ela não vai vai. achar o carro. E aí é onde está o problema. Porque as pessoas, hoje eu sei o valor do meu serviço. Muitas pessoas que já passaram esse processo sabem o valor. Mas quem está começando, muitas vezes por falta de experiência, não sabe. E é onde ele começa errado, ele começa trabalhando barato. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender o cenário que você está indo, Exatamente. Você tem que saber o chão que você está pisando. pelo que você está falando. Segundo, o custo Do seu do seu trabalho. trabalho. Se você Exatamente. cobrar barato demais, que é o Você preço não do vai frete que você está conseguir, falando. você não vai conseguir manter o carro, porque muitas vezes a pessoa compra um carro e acha que é só dirigir, é só ir para frente. Cara, o carro ele tem seguro, ele tem PVA, ele tem manutenção. Então são diversas coisas que todos nós que tem um carro sabe. É muita coisa. E por trás de tudo isso, tem o valor do seu trabalho. Não é só manter o carro, não é só você trabalhar. Você tem família, você tem filho, muitas vezes, você precisa manter. E muitas vezes o cara pensa: ah, não, tô trabalhando aqui no mês, tá me sobrando 2.000. Eu trabalhava de funcionário, eu ganhava 1.500. Hoje tá me sobrando 2.000 livre e tenho meu carro. Cara, isso não é vantagem. Isso não é vantagem. Talvez você A está van... trabalhando muito mais, você está com responsabilidade muito Você tá com maior. Se responsabilidade, você bate o carro, você perde seu você carro, perde seu carro perde seu muitas serviço. vezes. Outro ponto, Anderson, quem tá começando. Isso aqui a gente acaba de um ponto indo para outro. Mas uma dica que eu dou para quem tá começando. Você vai começar, primeiro ponto, entendendo como funciona, não entra no transporte sem um seguro. Pode ser uma proteção veicular, mas faz um segurinho baratinho, que pelo menos você vai conseguir. Porque, cara, o que eu já vi de pessoas pedindo ajuda pra tirar um carro da rua, porque não tem dinheiro pro guincho. Você tá entendendo? Isso é um ponto. Então, assim, ah, eu vou trabalhar, beleza. Você consegue pagar R$ 150 pelo menos por mês de uma proteção? Porque a gente sabe que o seguro é caro, o seguro hoje tá absurdo. O valor de um seguro. É, empresas grandes, né? De seguradora hoje tá caro. Mas tem muitas empresas hoje que tem a proteção veicular que vai te
dá um suporte, pelo menos, do guincho para levar seu carro para casa, uma garantia ali de um reparo. Então, assim, quem está começando hoje, eu estou começando hoje. Ó, Anderson, eu comecei no transporte, eu tenho 3 meses aqui, estou aprendendo. Cara, se você está sem seguro, primeira coisa, é um ponto, faz o seguro. Porque você não sabe, a rua é imprevisível, você pode bater, você pode ser roubado, são várias coisas. A partir daí, é buscar o cliente. Buscar o cliente. O que é buscar o cliente? Não é você tomar o cliente do seu amigo que te indicou. Porque tem assim, o que acontece? Hoje em dia, muita gente, ele pega, ele tá começando, e aí você pega, ó amigo, eu tenho esse frete, vai lá, atende meu cliente, eu, seu cliente. Porque, cara, hoje, na verdade, a gente tem que ser claro, o cliente tá buscando preço, Uhum. né? Não todos, mas uma grande maioria hoje quer o barato. Ele quer qualidade, mas quer barato. Então, assim, chega lá, essa pessoa que está começando, você passou o frete para ele, o cliente fala assim: você consegue me atender amanhã? Qual é a lógica? Não, fala com o fulano que me indicou, se tiver, eu venho atender para você. Não. O cara fala: não, mas pega meu contato aqui, O amanhã você cara já me chama direto. já tenta ir no direto, isso às vezes você Exatamente. perde a Isso aí, parceria, o que né? acontece? Você já tá começando errado. Então, quem está fazendo, de certa forma, esse tipo de trabalho, cara, para você prosperar é difícil. Porque o mundo do transporte, ele é imenso, cara. Mas ao mesmo tempo ele é muito pequeno. Você tromba muito com as Cara, mesmas ele é pessoas, né? imprevisível, mano. E simplesmente você carrega hoje aqui, daqui a pouco você tá encontrando um cara que carregou junto com você lá no Nordeste. Um cara que você viu uma vez na vida, daqui a pouco você está encontrando um cara em Santa Catarina. Então, da mesma forma que você ajuda e você passa a perna, irmão, o mundo ele faz isso, ele dá a volta. Essa Então, assim, questão que você está falando aí vai muito na questão do frete, né, o Gilzinho? exatamente. Porque entendendo assim, cada episódio é um episódio particular. Exato. Quando você fala da questão do frete, da oportunidade, você não pode, às vezes, querer abraçar o O mundo, mundo, atravessar o outro. Tem exatamente. que ter um entendimento do que você tem que cobrar, respeitar a parceria A para que você possa parceria, ser respeitado também. exatamente. E daí vem um crescimento. Porque eu penso o seguinte, Anderson: você ter parceiros hoje é melhor do que você ter dinheiro. Por quê? O que é você ter parceiros? É ter pessoas que te ajudam, como, graças a Deus, hoje a gente já está com um pouquinho mais de experiência, a gente consegue ajudar algumas pessoas, indicando frete, indicando uma transportadora, passando um serviço. Essas pessoas, eu falo quem está começando hoje, tem que abraçar essas oportunidades de quem está te ajudando. Porque, Uhum. cara, eu não tive, foi bem poucas pessoas que me deu a mão lá no Você início. bateu a cara Eu bati a cara na sozinho, hein? lata mesmo, foi difícil. Não vou dizer que eu não tive, tá? Teve pessoas aqui que me deram a mão demais, cara. Inclusive, pessoas aqui, amigo meu de Belo Horizonte, que me deu a mão quando eu tava no osso. Então, assim, vou falar pra você. Por isso que hoje eu considero essas pessoas, até hoje, são pessoas, cara, que se falar pra mim, Gil, eu tenho um frete aqui, você precisa levar pra mim, cara, não tenho margem, é de graça. Eu tenho consideração de levar pela pessoa, você tá entendendo? Mas o que eu tô te falando, parceria. Uhum. Não é uma pessoa que me passou um frete, eu fui lá e tomei o cliente dele. É um cara que me passou um frete, amanhã o cliente dele me ligou, falei, amigo, seu cliente tá me ligando aqui, você consegue atender esse frete? Se eu não conseguir, eu tô parado. Se você quiser Uhum. passar para mim, eu consigo atender. Essa é a forma de trabalhar. Então esse é um ponto antes, para quem tá começando. Busque pessoas que te ajudam, porém agradeça, seja grato. Não uma pessoa ingrata que a pessoa tá te dando a mão e você tá dando uma apunhalada pelas Deixa eu costas. resumir aqui, ô, para de ser zoiudão, viu? Às vezes você quer ser zoiudão demais e E só não olhar vai o para frete, frente. Não vai para e frente. aí você vai remar para trás. É isso que o Gilzinho tá Exatamente. falando. Coloca a próxima imagem Vamos aqui, lá. por favor, ô Gabrielzinho. Aí aqui tem uma estrada, né? Estrada, exatamente. E aí apareceu já uma van. Uma van. Vamos lá, o Como progresso. é que você começou a ter esse progresso? O rapaz que veio da Cara, Bahia, foi conheceu a difícil. Raíssa de São Paulo, a Fiorino que bateu, o pai ajudou, o cara já agora já tem Exatamente. uma van Cara, aqui, o ué. negócio foi cabuloso. Eu vou te falar. Dessa Fiorino, para contar a história da Fiorino pra gente chegar na estrada. A Fiorino, então meu pai comprou, eu vim para São Paulo, onde eu ingressei no transporte. Eu fiquei 3 meses, a gente tava falando lá atrás, com a Fiorino, ou 3 semanas com a Fiorino parada. E aí a Fiorino começou a fazer um barulho, cara. E eu levei na oficina. Eu levei na oficina. E aí, um rapaz que trabalha nessa oficina, ele falou, cara, eu tô tirando minha Fiorino da empresa ali. Que eu vou sair, tô vendendo meu carro e vai abrir a oportunidade lá.
Você quer abraçar essa oportunidade? Olha que Falei, doideira. cara, tô dentro. Você vê, Tô a dentro. partir do momento de um caminhão, o veículo seu deu problema, você levou na oficina, você arrumou o Exatamente. É o que eu serviço. falo, nada é por acaso. A gente falou isso lá no início. Tanto do carro que bateu, até eu ir na Bahia lá de carona para trazer esse carro, voltar com R$ 500 até São Paulo, e até uma ida na oficina sem dinheiro para saber o que estava acontecendo. E nessa ida que eu fui à oficina, foi onde eu consegui a oportunidade do meu primeiro serviço, um serviço agregado. Então, eu trabalhei, Anderson, um ano agregado dentro de São Paulo. Esse foi o meu início. Então, eu fiquei ali numa empresa que hoje o rapaz dessa empresa também ainda continua sendo meu parceiro. Eu continuo falando para Que você. show. Agradeça as pessoas que te ajudaram do início até onde você está hoje. Então, assim, hoje esse rapaz continua sendo meu parceiro. Inclusive, há uns 3 semanas atrás, eu carreguei para ele para Brasília com um caminhãozinho. Então, assim, pra você ver que o progresso, eu não, ele continua. Ele continua, independente, agradeço aquelas pessoas que te ajudou lá no início. Então, eu fiquei um ano agregado. Depois de um ano, eu cheguei pra ele e falei, cara, essa diária tá meio apertada. Não consigo te atender mais nesse valor, não. Dá pra aumentar? Eu falei, mano, não dá, porque não depende de mim. Tem superiores que não vai conseguir alterar esse valor. Eu falei, mano, como eu te falei, eu arrisco. Eu falei, cara, pra mim não dá. Não dá mais, porque tá ficando inviável. Eu vou tentar um trem fora. E ele falou: não, vem aqui, a gente acerta e tudo bem. Fui lá, Anderson, acertei. E saí, cara. Saí. E aí falei, isso é, tamo em casa. Nessa época eu já tinha conseguido sair da casa da sogra. Já tava no meu Já barraquinho. estava melhorando um O negócio já tava pouquinho, já melhor, já estava tinha meu carrinho, né? começando. Então, daí, Anderson, eu fiquei uns 4 dias em casa. E ela falou assim, rapaz, e agora? Acho que a gente vai ter que voltar. Eu não tinha nada. Não tinha nada. Então eu falei, cara, saí do serviço que era fixo e fiquei no esporádico ali. Não tinha nada. Só que nessa época já tinha movimentação de grupo do WhatsApp, eu já estava envolvido nesse negócio de Você já grupo de estava no WhatsApp. meio, que era aquele no Já tinha início entrado, lá. né? No grupo. Eu gostava muito de esse negócio de encontro de Fiorino, então eu já tava no Ah, grupo. legal. E a partir dali, cara, eu me lembro como se fosse agora. Um menino mandou no grupo: Ô, tem um frete pra Teresina. Foi meu primeiro frete na Fiorino. Foi uma viagem pra Teresina depois que eu saí do agregado. Você saiu de São Paulo para Teresina? Pra Teresina, com a Arrumei. Fiorino do jeito que tava, cara. Você tá doido. Sem mais. Sim, querendo ou não, eu sempre fui um cara chato. Mas as condições ainda não eram uma condição que eu conseguia dar aquela manutenção 100%. Ah, os pneuzinhos original. Não, sempre foi um negocinho. Pneuzinho remoldezinho. Sempre um pneuzinho bom, porém, cara, nas condições que eu tinha na época, né? Então, eu fui lá e falei, vou pra Teresina. Carreguei um pallet um pallet de stretch, me lembro como se fosse hoje. Fui pra Teresina, meu primeiro frete. Cara, eu fui pra Teresina, descarreguei lá. O menino falou, cara, tem um retorno daí. O mesmo material pra voltar pra São Paulo. Eu carreguei e voltei de Pô, volta. que show, Aí hein? quando eu cheguei em casa, que eu fiz as contas, bateu quase o que eu fazia no mês, sobrou naquele frete. Eu falei, o negócio é viajar. Eu Eu quero é falei, eu viajar. quero é Igual o viajar, Marquinhos jovem. Boiadeiro, eu quero é Quero é viajar. viajar. Então eu falei, cara, isso aqui, viajar é o negócio. Aí a Que legal, mentalidade velho. já mudou pro lado da viagem. E aí foi onde eu ingressei o que eu faço até hoje, que é viajar. Aí foi na época que você começou a E pensar em ter aí, van, como é que foi? cara, não, da viagem eu ainda penei um bocado com a Penou um bocado. Fiorizinha. Nessa época da Fiorino, isso aí foi início para ingressar nas viagens. Então eu fiquei na viagem ali, graças a Deus, com parcerias, como eu te falei, trabalhando sempre, honrando quem me ajudou, né? A gente tenta fazer isso o máximo possível, não agradando a todos, porque a gente sabe que a gente não agrada, mas sempre tentando honrar com quem nos deu confiança, né? Sempre as pessoas passando um serviço, atendendo, fazendo da melhor forma, porque é o que eu digo, Anderson, independente do serviço, sempre faça o seu melhor. Não é porque o cliente às vezes te passou um serviço, o serviço do cliente tá um pouquinho mais barato, eu vou fazer. Não. Se você aceitou fazer naquele preço, faça o seu melhor. Se você aceita, o valor é bom, te agrada, ótimo, faça com todo gosto. Se é um pouquinho mais em conta e você aceitou, faça da mesma forma. Faça com qualidade, porque você aceitou aquilo. Você não é obrigado a aceitar. A partir do momento que você aceita, faça bem feito. E é o que eu tento sempre fazer o serviço da melhor forma. E aí, Anderson, eu fiquei com a Fiorino mais uns 3 anos, fazendo São Paulo, Nordeste, São Paulo Norte. Com a Caramba, Fiorino, São Paulo, Nordeste, São Paulo. É com a chão, Fiorino, chão. cara, com a Fiorino eu conheci praticamente o Brasil todo. Que isso, cara? Brasil todo. Trabalhando dessa Você é forma. corajoso mesmo, hein? Porque de caminhão, às vezes o Meu cara fica, irmão, não vou fazer não, você é não tá longe. Tem que entendendo, bater cara. Fiorino. Minha Fiorino era o seguinte: minha Fiorino era a mais básica que tem. Então, assim, quando tava quente, você derretia,
E quando tava frio, você tinha que jogar um cobertor em cima do corpo e dirigir à noite com um cobertor. Porque A o trem, lata cara, porque gela, o né? vento que vinha lá de fora, ele entrava e ia dentro do carro, meu velho. Ela cansou de jogar cobertor pra mim andar embrulhado e dirigindo aqui no cobertor. Então, Coisa que não foi fácil. a gente não imagina, as pessoas às vezes não Exatamente. têm noção Não do que tem noção. acontece, E eu né? sei que muitas pessoas ainda passam isso hoje. Porque a gente sabe que a Fiorino, principalmente a quadradinha, é a mesma coisa. Ela não muda, cara. É tudo igual. Se não tiver o ar-condicionado, ela, o vento entra lá de fora e vai pra dentro do carro. Então, assim, Anderson, o que eu falo, cara, o processo, ele é doloroso. Mas se você persistir e não desistir, você vence. Isso aí que não tá se tratando de, você vai conseguir 10 carros, 20. Não. Tá se tratando de você se estabilizar, você conseguir seus clientes, você conseguir um trabalho que você vai conseguir sustentar sua família, manter seu carrinho e viver. Mas aqui, e o preço do diesel hoje? Dá para fazer alguma coisa com o preço? Pode até tirar a fotinha, por favor, aqui, Vamos lá galera. no preço do O preço diesel. do diesel, como é que tá esse negócio na sua visão? Tá Pronto. bom, melhorou, piorou, tá difícil, tá suado? Pronto. Preço de diesel. Cara, o que acontece? O diesel hoje, falando de caminhão, e isso é a mesma coisa da gasolina. A gente vai falar no geral, porque a gente tá falando aqui, como eu disse, eu tenho que falar do que eu mexo, né? Então hoje eu tenho Fiorino, tenho um caminhãozinho. A gente vai falar do que eu trabalho. Hoje o que mata o transportador, né, é o combustível. Por quê? Cara, é 50%. Se você pega um frete, vamos supor um frete de R$ 3.000, praticamente 1.500 vai ficar em combustível. Você já matou 50% do seu combustível. E se você não souber, aí tá o ponto. Não souber cobrar o valor correto do cliente, a gente não tá falando de você explorar o cliente. A gente tá falando de cobrar o valor O justo. valor justo, né? Nem caro demais e nem barato. O valor justo. O que você acha justo. Porque o frete, Anderson, pra mim, na minha percepção, no que eu trabalho, e graças a Deus até hoje deu certo, o frete ele não pode sobrar menos que 50%. Uhum. Os 50% tem que ser despesas gerais. A gente fala de despesa geral, você já está colocando a manutenção do caminhão, da Fiorino, do veículo que você tiver. A sua manutenção, a sua despesa de estrada, incluindo a sua alimentação, tem que sobrar 50%. Cara, se você fez um frete de 5.000, tem que te sobrar 2.500 essa viagem. Isso aí é legal, hein? 50% então tem que ser a sua sobra. A sua conta Até tem para que você ser. poder reinvestir depois, né? Exatamente. A sua conta tem que ser uma conta que sobre isso. Muita gente vai falar, cara, não tem como fazer essa conta. Cara, tem. É simplesmente você saber somar o seu custo. Qual o valor do seu KM rodado? Então o cara vai fazer uma conta. Pô, para mim no Nordeste, meu caminhão, por exemplo, o meu caminhão ele gasta R$ 1 por quilômetro rodado. Isso a gente tá falando de combustível. Então, se eu rodei 6.000 quilômetros, ele vai me dar uma despesa de R$ 6.000 de diesel. Isso é uma conta que eu já fiz, eu já constatei que é R$ 1 por quilômetro. Então, como que eu vou rodar 1,50? Não vai me sobrar. Eu tenho que rodar acima dos 2,30, 2,50, 2,80 para cima. O frete sempre tem que ser para cima, não para baixo. Então, assim, você não pode dividir, cara, um frete. Porque meu caminhão tem R$ 1 de custo, eu vou rodar 1,50. Que já tá me sobrando 50. Não, tá sobrando. Seu caminhão troca pneu, seu caminhão troca óleo, você paga seguro, você paga IPVA. Então, assim, é 50% para você, para sua empresa. Seu caminhão é empresa. Ele tem que te dar o lucro de você sustentar a sua família, de você sobrar seu dinheirinho e de você comer um pastel com sua família no final de Mas semana. sabe o que que é interessante? Eu acho que assim, você falou também da dificuldade do início. Eu sou gestor de frota, eu trabalho muito com É, contratação de veículo. Tem as operações consolidadas e tem as operações que se iniciam. A operação que inicia, às vezes o cara vai por um pouquinho mais barato, alguma coisa para exatamente. entender. Depois é chamar e você falar assim: olha, Trocar uma compara o ideia. meu serviço com o serviço A de uma qualidade que eu tô te prestando. plataforma, Exatamente. né? E aí eu preciso te chamar aqui, ó, o meu custo que eu te fiz aqui a R$ 1, agora não pode ser um, não, tem que ser Não consigo dois, mais te três, atender. porque você tem um Exatamente. serviço de qualidade. Então acho que Qualidade. isso também é interessante. Talvez a Exatamente. pessoa fale assim, quer dizer que eu já tenho que começar, é uma visão minha, tá, ô Gilzinho? Me Uhum. permita, se você não concordar, tudo bem. Não, claro. Eu acho que às vezes o aceitar o frete barato é legal para você fazer a conexão. Você não pode se prostituir, perdão da Sim, palavra, e ficar naquilo ali o resto da vida. exatamente. Então entende o seguinte: abre a porta, mas depois chega e escancara ela. Ganha o cliente. É isso. Eu tenho esse ponto. Você ganha o cliente. Isso não quer dizer que você vai rodar de graça. É isso aí. Mas você vai rodar num valor que
vai tirar sua despesa. Eu tô Eu acho que falando. até nisso aí é para que a gente possa se manter, né? E eu Exatamente. quero te fazer uma pergunta nesse sentido. Para se manter, o que é importante? A gente vai avançar daqui a pouquinho nas Certo. fotos. É, investir em frota, investir em estrutura, pessoas, baratear frete. Como é que você se mantém e cresce? Como é que o Gilzinho fez? E o que talvez você errou que você dá de dica hoje para as pessoas não errarem na proporção que você errou? Cara, eu penso o seguinte: o Gilzinho erra como qualquer outra pessoa erra. A gente dá erros e acertos. Eu já cheguei a refinanciar carro porque eu tava trabalhando errado. Então, a gente tem que ser transparente. Eu tava trabalhando errado, minha conta não batia, eu tinha parcela para pagar e não conseguia pagar. Sobrava, às vezes aí você tinha que decidir, eu pago meu aluguel, eu pago a parcela do carro. Então, eu tava trabalhando errado. Então eu falei, tem que mudar esse negócio aqui. Bora ver onde que eu tô errando. E aí, a partir dali, eu comecei a ver, cara, como eu te falei, arriscar. Arriscar é o que, Anderson? Pô, você tem um cliente, o cliente fala pra você, Gil, cara, eu tô começando uma operação aqui. Você consegue me atender? Às vezes você vai falar assim, putz, velho, eu não tenho um carro pra atender essa cliente. Você fala, eu vou te atender. Vou te atender sim. Você vai falar pra ela, ó, eu não tenho essa quantidade de carro, mas eu vou conseguir pra você. Sempre fiz. Eu não tenho. Mas você confia que eu consigo esse carro para você? Ele fala, pô, confio. Então você vai conseguir o carro para sua cliente. É o que eu falo, a questão de arriscar. O mesmo ponto, Anderson, eu aprendi depois nos carros. Meus carros é tudo pagando. Não tem vergonha de falar isso aqui. Meus carros eu tô pagando. Mas graças a Deus eu tô conseguindo pagar. Você tá entendendo? Porque é onde eu arrisquei. Hoje você, muitas vezes, o cara tá com um carro que tá dando uma dor de cabeça horrível para ele. O que ele gasta de manutenção, dava para ele pagar uma parcela de um carro novo, que não ia estar incomodando, mas o cara ele tem medo de arriscar. Tem Ele tem medo, medo de claro, entrar. vou ficar com meu carrinho velho Ah, meu carrinho aqui. é velho, tá quitado, eu não vou entrar numa parcela, não. Irmão, muitas vezes, você arriscar, você. Não, aí o povo fala zona de conforto. Irmão, a gente tá no transporte, não tem zona de conforto, não. É todo dia perreio. Então, cara, eu tô com um problema. Um a mais não vai mudar muita coisa, não. Você tá entendendo? Então, assim, eu tenho uma parcela de 5. Cara, vai me pagar uma de 6, não vai mudar nada, não. É só trabalhar um pouquinho mais. Entendeu? Então, assim, eu nunca tive medo antes de arriscar. Muito quando eu fui pegar o caminhão, né? Ah, você pegou o caminhão? Põe na tela para nós aí, Gabriel. Aqui é igual da Vamos lá, Atena. não dá Olha até na hora. imagens. Aí, Pronto. ó. Quando eu cheguei nesse caminhão, que é o 1180, né? Que a gente foi negociar ele, muitas pessoas que sabiam, né? Que poucas pessoas sabem, em questão de valor de parcela, aí fala, cara, você não paga isso não. Tem nego que paga isso aí numa carreta. E graças a Deus, tá pagando. Não vou falar de valor de parcela aqui, tem nego que vai chamar nós de mentiroso, que não consegue, que não dá. Mas graças a Deus dá, mano. Dá e só mais um aninho aí, tá pago, né? Então, é aquele processo, Anderson. Eu aprendi que arriscar, às vezes, é o que te faz ir pra frente. Né? Você arriscar numa coisa que, assim, ó, eu não tinha nenhum serviço de 3/4. Falar pra você que eu tinha cliente de 3/4, não tinha, cara. Os clientes que eu sempre tive foi o quê? Cliente de Fiorino, mudei pra van, a gente vai chegar lá na van, e da van foi onde eu Foi pro pulei o caminhão. 3/4. E eu falei, cara, peguei um E um dia você tá 3/4, com truque, bitruque, carreta, asa delta, cara, se rider. Deus permitir e tiver nos planos, a gente Que vai, não tenho show, medo cara. não. Mas é legal a gente conhecer histórias iguais à sua, ô Gilzinho, me permita Sim, aqui, porque a gente está falando de um cara que no início não tinha nenhuma perspectiva, não conhecia nada do setor, hoje a gente já está exatamente. construindo a As sua frota. promessas, Ah, eu estou exatamente. pagando a parcela. Irmão, quem não faz dívida não constrói Não constrói patrimônio. nada, Eu penso exatamente. assim, só se você realmente nasceu em berço de De ouro, aí é ouro pra você ter diferente. condições, exatamente. Então, é legal, cara, a galera ver aqui que você já tem hoje um caminhão rodando na Exato. sua estrutura, e para isso também você teve que se profissionalizar, né? Você Exatamente. atua Foi um hoje como processo. Hoje como motorista, transportadora. mas como transportadora. Exatamente. Põe a próxima, por Vamos lá na favor, paz da Gabrielzinho. transportadora. Isso aqui é legal Pronto. também, cara. A crescente sua é uma linha, assim, começa de De baixo e vai. baixo ele vai, exatamente. Apresenta a sua transportadora Vamos pra lá. gente. HN Transportes é o nome dos meus filhos, Heitor e Nicolas. Que Então, legal. para quem não sabe, HN é o nome dos meus filhos. HN Transporte, onde ela começou? Onde a gente estava conversando ali agora. De um cliente me perguntar: você consegue me atender? Eu não ter o carro e falar: eu consigo.
Eu consigo te atender. Mesmo não tendo carro. Ou muitas vezes eu atendo cliente de carreta. Eu tenho carreta? Não tenho, mas eu atendo meu cliente de carreta. Aí o cara me pergunta, você tem um... Ah, eu preciso de um MOOC. Eu tenho um MOOC? Não tenho, mas eu vou atender meu cliente do MOOC que tá precisando. Se o cara falar pra mim, cara, eu preciso agora de um táxi em São Paulo pra me levar lá Porto Alegre. Calma aí, meu amigo. 5 minutos seu táxi tá chegando pra você. Então, eu penso dessa forma, cara, atenda o seu cliente, seja lá da forma que ele precisar. Então, meu cliente, ele precisa de uma carreta, eu vou conseguir uma carreta para ele. Eu não tenho carreta, mas eu tenho contato de quem tem carreta. Entendeu? Ah, eu não tenho um truque, mas eu tenho contato de quem tem um truque. E isso aí é a forma de se ajudar. E aí, onde foi que abriu a minha mente para abrir a transportadora. Hoje a gente tem a transportadora, que é a HN Transporte, é uma transportadora legalizada, a gente faz documentação, a gente emissão de CTE, manifesto, a verba seguro, tudo. É uma empresa completa. Hoje, quem precisar de um transporte completo, com seguro, pode chamar a HN que a gente consegue atender. Show, hein? Certo? Então, como eu falei, a gente não tem um carro, mas a gente tem quem faça o serviço pra gente. A gente tem parceiros de confiança. E outra coisa, Anderson, é que eu falo, a questão da parceria. Trabalho com parceria. As pessoas que me ajudaram lá no início, hoje ainda estão comigo, eu ajudando elas, e elas continuam me ajudando. Não é porque hoje eu estou trabalhando, eu tenho uma transportadora aberta, eu tenho 2 carrinhos rodando, 3 carrinhos, que eu não dependo mais dos meus amigos que me ajudaram lá atrás. Eu dependo de todos, Anderson. Do menor ao maior. Do cara que tem uma Fiorino que ele me passa um frete, a um cara que tem uma 300 carretas. Eu dependo dos dois. Porque eu vivo disso. Então, ao ponto de hoje você pensar assim, cara, tem cara que ele entra numa transportadora, ele tá lá dentro, ele acha que aquilo ali, a vida dele é aquilo. E não é. Não é, o mundo é Não é o mundo, gigantesco, cara. né, O velho? mundo ele é imenso. Eu quero expandir muito, cara. Eu tenho uma visão assim de expandir muito, porque hoje a demanda, Anderson, do transporte, a gente sabe que o transporte é tudo. O transporte é tudo, cara. A gente depende do caminhão para tudo, seja do caminhão, da Fiorino, da van, da carreta, do muque, do truque, seja o que for. É movimentado em cima de caminhão. Mas sabe o que que eu tô percebendo? Estamos aqui já com uns quase 40 minutos de bate-papo. Eu vejo que você é um cara muito disposto e disponível para fazer a coisa acontecer. Eu tento. Eu acho que é bem o retrato do que é realmente a necessidade da pessoa que trabalha no transporte. Sim. E quando a gente fala aqui de um projeto chamado Fala Caminhoneiro, é isso que a gente imagina. A população em si, ela não conhece a correria. Tem até uma musiquinha viral aí, né? Sim. O leão do dia é a correria do cara do Exatamente. transporte. Matar um leão por dia. Cara, isso é legal demais, velho. O que você Exatamente. tá planejando para o futuro, o que você montou, o apoio que você teve da sua família, do Heitor e do Nicolas, né, Exatamente. que te move, que você tá no nome do seu transportador, e Exatamente. todo dia você sabe, ó, É eu o tenho que gás. trabalhar pelo H E o pelo N. N. Exatamente, é o gás. Se vier um terceiro, você vai ter que encaixar aí. Não, vai. parei, rapaz. Bota mais uma letrinha lá Bota mais na uma letrinha. firma. E eu já quero puxar para o assunto aqui, e eu achei É. muito legal. Eu não sabia que o HIM era de Era os Heitor e meninos. Nicolas, porque isso vem da base, vem da Sim, família, da né? família. Coloca a próxima, por favor, Gabriel. Salvo engano, é a última imagem aqui. Pronto, tá aí. Aqui é a turminha, então. Aí é a turminha. O Heitor e o. O Heitor, o E o Nicolas e a Raíssa. Foi Que onde a gente legal, tava cara. começando Que lá no família linda, início parabéns. da minha esposa, né? Que é a minha namorada, foi quem... Por ela eu vim pra São Paulo. Naquela doideira toda, né? 18 aninhos, não tinha nada, nenhum Tá ficando de costa aí. nenhum guri pra dar, como diz, pra dar o leite. E aí arrumei a família aí. E estamos até hoje, graças a Deus. Que legal, que legal. E ali é o meu pai. É o cara que me deu a mão na Fiorino. É o cara. E aí são meus filhos com ele, né? É o Heitor e o Nicolas. O Nicolas é o pequenininho no colo e o Heitor é o mais velho aqui, o de vermelho. Até isso, então, veio na sequência. É na porque Não era NH, era HN. HN. É na sequência também. É tipo Bruno e Marrone, bem M. Exatamente. E aí, a gente conversando, né? Falamos de uma pessoa entrando ali na outra foto com o Didi, um cara que é inspiração como influência. Cara, Didi da Boleia. Didi da Bolé. Vamos lá, é uma Tentamos coisa. trazê-lo aqui, mas não deu muita moral pra nós. Não. Quem sabe você não convence ele. Pois é. Então, assim, a questão do Didi que eu penso, cara. É um cara que ele fez a história dele em cima do caminhão. Né? Então, é uma pessoa que eu tenho que me inspirar. É um cara que hoje ele parou até de rodar. Mas ele fez o trajeto dele. Só ele sabe as lutas que passou. Pra hoje ele tá sossegadinho. Entendeu? Graças a Deus, hoje tem os seguidores, hoje tem o Instagram, hoje tem a vida dele.
Porém, só ele sabe as lutas que passou. Então, hoje quem me inspira, Anderson, eu tenho inspiração. A gente tá falando de questão do influencer. Porque hoje tem influencer que bota, chega em outro ponto, caminhão arqueado, acabando com tudo, não me influencia em nada. Quem me influencia é quem fez uma história e fez uma superação em cima dela, cara. Show, show. Do início ao fim. Então, um cara que é um influencer, que é um dos poucos que eu sigo no Instagram aí, que é um cara que eu vejo que a história é inspiradora, é do Didi. E é isso aí. Show de bola. E a família é a base de tudo, né? E a família é a base de tudo. A esposa que lá atrás era namorada, que teve com você nas idas e vindas da Bahia, Rapaz, na correria de São Paulo, como 2 posso filhos. falar? Eu te aconselho a mandar um beijo pra ela que vai ficar gravado. Se você não mandar, vai dar um ruim, O rapaz. que eu posso falar? Cara, a questão da minha família é a base de tudo. Hoje, a minha esposa, eu digo, a trancos e barrancos, empurrando no tranco do jeito que for. Ela vai estar sempre comigo. Por quê? Ela esteve comigo quando eu não tinha nada. Continuou não tendo nada. Mas tá um pouquinho melhor. As coisas deu uma clareada, clareou em caminhão. Entendeu? Então, assim, quando a gente, cara, não tinha absolutamente nada. Quando eu saí, a gente saiu pra ir morar na nossa casinha lá em São Paulo, a gente só tinha um fogãozinho de 2 bocas. Esse fogãozinho de fogareiro com bujãozinho de. Como é que o pessoal usava? De lampião. Lampião. É, era o que a gente tinha, um fogãozinho daquele e um sofazinho que a gente ganhou. E ela tava comigo. E ficou comigo e está comigo até hoje. Então, assim, independente do progresso e do processo que Deus tenha planejado para nossa vida, é quem vai estar comigo é minha família. Sempre vai estar comigo. Então, a minha esposa é o que eu falo, é minha base. E hoje é quem toma conta da transportadora. Hoje a transportadora é o que eu falo, eu sou só funcionário. Eu só passo Ah, serviço você agora lá. arrumou a patroa também. É, A a namorada, a patroa. esposa, agora é É, a e a patroa. patroa. Então, cara, eu não tenho nada. Fala assim, eu mando mensagem pra ela, ô, manda R$ 20 aí pra me comprar uma Mitex. Porque quem manda tudo lá é ela, entendeu? Quem comanda realmente a firma é ela. Eu tenho um alicerce ali de que o cliente me liga, eu fecho o serviço, mas a partir do momento que eu fechei, direciono pra ela e ela faz tudo. Então hoje eu sou só motorista, cara. Sou motorista da HN Transportes e a patroa que manda no negócio. Cara, que legal. Eu vou te fazer uma pergunta aqui pra Pronto. gente meio que colocar em resumo toda a sua história. Certo. E eu acho muito legal quando a gente traz pessoas no estilo do Gilzinho, Sim. pro Fala Caminhoneiro, que retrata bem o que é o nosso propósito, que é valorizar e dar voz a quem faz a diferença Sim. no transporte. Vou te fazer uma pergunta aqui, é o seguinte, em relação a valores, eu vi que você colocou aqui, ó, e eu vou anotando, tá? Todo Certo. episódio eu vou anotando os valores. Exato. Coragem, você é um cara que é destemido, você não tem medo, você é um Tenta cara que arriscar. arrisca, Exato. você é um cara que investe, você é um cara que tenta entender, então você é curioso, você busca as oportunidades, talvez, onde as pessoas ainda não enxergaram. Você está se Exatamente. estruturando, está com pessoas de base ali te ajudando. Exato. Então, eu queria te perguntar o seguinte: você acha que o caminhoneiro ele é uma pessoa de valor, ser humano de valor? Completamente. Infelizmente, muitos caminhoneiros ainda não descobriu o seu valor. Mas o caminhoneiro, ele é o que podemos dizer? O caminhoneiro, ele é a base que movimenta o mundo. A gente tá falando do Brasil, não. É o mundo. O mundo é movimentado em cima de caminhão, seja lá onde for. Porém, infelizmente, muitos não se dão valor, não reconhecem. Aí onde o cara não reconhece o valor? Aí vamos chegar em questão de caras grandes. Caras frotistas aí, que tem 300, 400 carretas, que tem seus motoristas na rua e deixa esses motoristas ser humilhados em posto de gasolina, tomando banho frio, tomando banho em banheiro sujo. Meu amigo, quem movimenta o Brasil, quem movimenta posto de gasolina, a gente tá falando no geral mesmo, escancarando, dono de posto de gasolina, começa a valorizar caminhoneiro. Sabe por quê? Vocês dependem de caminhoneiro. Seja do caminhoneiro, seja do cara da Fiorino, o cara da vanzinha, é a gente que movimenta o país. O cara do carrinho pequeno, a gente fala da pessoa normal, os pés de breque, ele chega lá no posto, ele vai colocar R$ 200, ele encheu o tanque e vai embora. Você precisa de 10 carros pequenos para dar um abastecimento num 3/4, que nem o meu. 10 carros pequenos, a gente tá falando de caminhão, carreta, não. E o cabo vai lá e bota R$ 5.000. E o cara não faz conta que aquele caminhoneiro,
que tá abastecendo lá 5, 6 mil reais, ele precisa de um banho digno. E muitos postos aí, eu falo porque eu viajo, eu sou caminhoneiro, eu falo que eu sou caminhoneiro porque eu viajo, eu rodo, eu vejo, eu tô na rua. Você chega num posto de gasolina, cara, você é tratado igual cachorro. Ninguém tá nem aí pro caminhoneiro. Área de caminhoneiro é separado, você já viu? Caminhoneiro sempre é pros fundos. É caminhão pro fundo, é banheiro no fundo. Tudo do caminhoneiro é separado, cara. Aí o melhor comida tá na frente pra quem? Pessoal que chega do carrinho pequeno. Então, assim, não que o pessoal do carro pequeno não tenha que ser valorizado. Tem que ser ambos valorizados. Tanto a pessoa física normal, a pessoa, o motorista que sai com sua família para viajar, como o caminhoneiro. Porque, como eu disse, o caminhoneiro, cara, ele vai tomar um banho, ele toma banho frio, ele toma banho em banheiro sujo. Tem banheiro aí que dá nojo a gente tomar um banho. Por quê? O cara ele esquece que cada abastecimento de um caminhoneiro, ele tá lucrando ali 1.000, 2.000 reais em cima de 10 abastecimentos, tá com 10 mil, 2 mil, 3 mil reais no bolso. E eles não têm coragem de pagar um funcionário para jogar uma água sanitária no banheiro. Mas aqui, eu vou te fazer uma provocação. Tudo também é consequência do a gente deixar correr. Quando eu comecei a fazer isso aqui, Sim, né? Isso aqui chamado Fala Caminhoneiro, meu intuito é mudar realmente algumas coisas. Não sei se eu vou conseguir, mas né? tenta. Já temos Coragem. aí quase 70 episódios, mais de 70 episódios Ótimo. gravados. Eu entendo que é tudo um processo de retomada de uma valorização que antigamente era um pouquinho melhor. Melhor. A gente deixou em um período muito grande de ninguém Abandono abandono e agora a gente tem a oportunidade de correr de atrás. correr atrás. Então, o que é o nosso propósito? Nosso propósito é valorizar, que as pessoas reconheçam, que as pessoas entendam, respeitem, valorizem e, acima de tudo, possibilitem dar estrutura para quem realmente faz a coisa acontecer. Então, Exatamente. eu acho o seguinte: tudo que você falou, cara, eu concordo 100%, mas eu sou um cara muito positivo. Eu tenho certeza que a partir do que você está fazendo com a sua esposa, as pessoas que você movimenta, com o Fala Caminhoneiro, com o que eu faço, se a gente Sim. pensar que a gente tem valor, a gente vai mudar a realidade. Vou te presentear aqui, ó, com um bonezinho exclusivo do Opa, Fala Caminhoneiro. Isso aqui é só para quem vem, tá? show de Por bola. enquanto, receba, por favor, com muito Muito carinho. obrigado, Anderson. Esse bonezinho a gente faz em nome da Lojos, que é minha empresa de gestão de transporte e direito. Rapaz, show A de gente bola. apoia aí transportadoras que não estão com a estrutura, talvez, aí do Gilzinho, na parte de monitoramento, parte de administrativa, emissão de documento, monitoramento, seguro. Quer conhecer o nosso trabalho? Entra lá, www.lojos.com.br. Tenho certeza que vocês vão gostar e a gente vai poder te ajudar. A gente vai estar na Fenatran 2024. Show de Então, bola. junto com Fala Caminhoneiro, Lojos na Fenatran 2024. Olha que chique, hein? Show de Espera pra bola. gente pular. Nós vamos fazer barulho nessa Fenatran, viu? E é isso aí, Anderson. É o que eu falei aquela hora. Muitas pessoas, às vezes o cara ele tem um cliente e ele não consegue atender, mas ele tem o quê? A Lojas que vai conseguir ajudar ele a atender o cliente. Ele vai falar, ó, eu não tenho o documento, não consigo emitir, mas eu tenho um parceiro aqui que é a loja que ele vai emitir a documento, ele vai fazer a verbal, o seu seguro e a gente vai conseguir fazer o transporte. Então é o que eu tô falando. Pessoal, arrisquem. Você tem seu cliente, é um cliente final, você consegue atender seu cliente, ele te dá a oportunidade, abrace. Abrace e tem pessoas parceiras para ajudar, como o Anderson, que tem a empresa aqui de gestão, que vai te dar uma mão até você se estruturar e você montar a sua transportadora. Porque, Anderson, o mundo ele é extenso, cara. E, como eu disse, não é só a minha transportadora, nem a sua, nem a de fulano e beltrano. Todo mundo tem oportunidade no mundo do transporte. Basta a pessoa querer fazer acontecer. A mesma coisa no mundo do transportador, de quem quer começar. Todo mundo tem a oportunidade e consegue começar. É o que a gente falou lá no início, porém tem que começar da forma correta, sem você sofrer. Ele vai conseguir, Anderson? Vai. Mas tem um caminho um pouquinho mais fácil. Ele conseguir dar aquela rodeada, procurando o melhor caminho, ele vai sofrer um pouco menos. Não vai dizer que não vai sofrer, não, porque no transporte você sofre. Você sofre. Mas ele vai conseguir sofrer um pouco menos, tá? Ele vai conseguir dar uma. Se juntar a pessoas que querem ajudar, ele vai conseguir progredir rápido. Show de bola. Vocês aí, ó, não se esqueçam de deixar seu like. Joga na central para nós, Gabrielzinho. Vamos encerrando por aqui. Estaremos na Fenatran, viu? Fenatran, Fala Caminhoneiro. Espera a gente, estamos chegando. Lojos, Fala Caminhoneiro. Vamos levar aí a voz de quem movimenta o Brasil, a maior comunidade atual do Brasil hoje, comunidade que mais cresce de valorização
e voz do caminhoneiro. Gostou, meu irmão, de participar? Cara, show de bola. Ficou bem à vontade. Gostei Totalmente de você, viu? agradecido. Como eu disse, a gente tá aí pra tentar dar uma mão. E quem precisar, ô Anderson, isso aí até quem vai no meu Deixa o seu Instagram. Instagram aí. Pronto, é o @gilzinho.hn, não tem erro, é o nome da transportadora, mas o Gilzinho, gilzinho.hn é o Instagram. E aí, Anderson, o que eu falo, sempre que eu posso, alguém me manda mensagem, cara, tô tentando começar aqui, o que eu posso, muitas vezes eu não consigo responder todos ali, porque querendo ou não, a gente vai ganhando um pouquinho mais de seguidor, o negócio vai ficando puxado. E não é só o Instagram, como eu disse, eu sou motorista, eu tenho a transportadora e responde cliente, atende frete, cliente ligando, ô, cadê minha carga? Você já chegou? Tô acelerando aqui, fica sem sinal. Então, assim, do tempo que eu tenho pra dar uma respondida, eu tô lá no Instagram. Ô, tô começando agora, Gil, você consegue dar uma força? Cara, se eu tiver no meu alcance, eu vou ajudar. Quem precisar da gente, a gente vai dar uma mão. A gente tem frete? Tem, não vou dizer que a gente tem muito frete, mas sempre tá tendo um fretinho de van, um fretinho de Fiorino, um fretinho de 3/4, que a gente tá repassando pela transportadora. E assim, Anderson, eu sempre tento praticar um frete que eu faria. Não é porque eu tenho transportadora que hoje eu vou mandar um frete. Mano, eu tenho transportadora, vou mandar o mais barato. Não. Eu tento mandar um frete, Anderson, hoje a gente publica em plataformas, a gente tenta publicar um frete, que aquele frete eu olharia e falaria, cara, eu consigo fazer esse frete. Então, assim, a gente vê os dois lados da moeda, como o transportador e como a transportadora. Então, a gente tá aí no transporte para se ajudar. E quem precisar do Gilzinho aí da HN Transporte, conta com a gente. Show de bola, gente. Fechou? Ó, aula de conhecimento, de empreendedorismo e principalmente aula de coragem. Então, você que tá às vezes aí, ó, sem saber mais ou menos o que você vai fazer, deixa seu like no vídeo do Gilzinho, acompanhe ele lá nas redes sociais. O Fala Caminhoneiro. Vamos encerrando aqui. Tá aqui nossa água abençoada. Vou te servir uma aguinha. Obrigado, viu, meu irmão? Tamo junto. Anderson, Abraço. gratidão. Me dá seu copo aqui, deixa eu servir uma Uma aguinha pra água você, meu abençoada. jovem.